Gente, só um aviso aqui. Por motivos de uma grande rinite, a Bia vai ler as últimas duas. Não vamos fazer a ida e volta. Exato, por motivos de Paula não consegue respirar, eu termino as duas últimas histórias. Mas se bem que esse negócio salvou minha vida agora, hein? Não é ótimo? Nossa, mas sim, eu não tava conseguindo respirar. Vocês devem ter visto nas últimas histórias que eu li. Então a Bia vai seguir e eu vou comentar. Vamos lá. Tá. Preparada para a próxima história, Paola? Sim, senhora. Sou cuzona por ter chamado minha namorada de inútil? Dependendo da situação, você pode ser. Quer dizer, você em todas as situações você é. Você não pode falar com os namorados assim. Vamos descobrir o que aconteceu. Nós duas temos 20 anos. Nos conhecemos no ensino médio e, por coincidência do destino, conseguimos passar na mesma universidade e nos mudamos para a cidade onde a universidade se localiza. Certo. Para nós, era mais conveniente morar juntas, pois estávamos ali no início do relacionamento e iríamos dividir todas as contas, o que não sairia caro para ninguém. Acontece que eu não fazia ideia de onde eu estava me metendo. Ai. Não me levem a mal. Amo ela com todo o meu coração, mas eu não esperava me apaixonar por uma pessoa tão encostada quanto ela é. Eu, quando era mais nova, criticava duramente a minha mãe por continuar com o meu pai, mesmo ele sendo um encosto, mas posso dizer que hoje eu entendo melhor. Como a amo, é difícil desapegar e, sinceramente, eu nem quero isso. A Thalita, nome fictício, é um amor de pessoa. Ela não tem nenhum outro defeito que não seja esse, a falta de disposição para me ajudar com os afazeres da casa. Isso é algo que me estressa muito. E olha que eu não sou a maluca da limpeza nem nada. Cresci ouvindo da minha mãe que mesmo que fôssemos pobres, tínhamos que manter a casa limpa, pois era o mínimo que podíamos fazer. Já a Thalita cresceu numa realidade diferente, e até entendo por esse lado. Na casa dela não precisava fazer nada, porque tinha quem fizesse por ela. Ela não tem prática, e muitas das coisas que ela faz hoje fui eu quem ensinei. Mas aí vem outro problema, parece que ela faz questão de não aprender. Ela reclama que eu não a parabenizo por lavar a louça. Porra. Ai, você Sacanagem. lava a louça! Louça! Parabéns! Parabéns! Mas é difícil quando eu olho a louça e ainda vejo sujeira. Ela não consegue fazer nada direito, mas ainda quer que eu a parabenize pelo simples fato dela fazer, e eu não consigo fazer isso. Na minha casa, se minha mãe visse que a louça que eu lavei estava suja, ela me faria lavar tudo novamente, até que estivessem limpas. Aqui eu faço basicamente tudo, desde cozinhar até a limpeza da casa. Acabo perdendo muito tempo na hora de cozinhar, por ela não lavar a louça direto e eu precisar lavar tudo para poder usar de fato. Puta que pariu. É extremamente cansativo e já tivemos essa conversa algumas vezes, mas ela não muda. Chegou a pensar algumas vezes se não é de propósito para que eu faça tudo sozinho, já que ela não sabe fazer, entende? Alguns minutos atrás, nós estávamos conversando sobre isso, e ela reclamou novamente que eu não a parabenizo. Me disse, não sinto vontade de fazer as coisas porque você sempre me critica, então eu não vou fazer mais. Eu disse, mas como vou elogiar uma coisa que claramente continua suja? Se eu não te mostrar o que está errado, você não vai melhorar. Se não sou eu para chegar e limpar as coisas, a casa vai virar um chiqueiro. A conversa acabou virando uma discussão, quando ela me disse que quando eu limpo a casa, ainda fica sujo. Oxi. Sendo que eu faço a minha parte e espero que ela faça a dela, mas ela não faz. Então eu perguntei o que continuava sujo, e ela disse, o lado do fogão. O chão é serviço dela. Ela não afasta nem os móveis para limpar. Eu limpo o fogão, não o chão ao redor dele. Me estressei e a chamei de inútil. Disse que nem o trabalho dela ela é capaz de fazer direito e que ela consegue ser pior que um homem desleixado. Me sinto esgotada. Acho que ela me vê como sua empregada. E quando deixo de fazer alguma coisa, ela ainda tem coragem de jogar na minha cara. Eu só não quero ter que fazer tudo sozinha, sabe? Então eu até tento mostrar formas mais fáceis de fazer as coisas, tento ensinar como fazer tudo, pois a única coisa que eu quero é a ajuda dela. Mas acho que ela não pode me ajudar. Penso várias vezes se devo continuar nessa relação, mesmo que eu a ame. Não acho que consigo viver esse estresse por mais muito tempo. O que vocês acham? Eu vou ter que até dar uma respirada fundo. Não acho que você acusou, não. Não acho. Eu acho que talvez você poderia falar de outra forma, mas eu entendo que é um acúmulo. É um acúmulo de situações. Eu já não passei por algo semelhante, mas sabe viagem com amigos?
Eu passo muito estresse em viagem com amigos, tá? Quem viaja comigo sabe, pobre coitados. O pessoal teve uma viagem que a gente fez que tinha um grupo de meninos e um grupo de meninas. A gente começou a mesclar essa coisa da louça. E teve um cara que chegou pra gente e falou: eu não sei lavar louça, então eu não vou lavar. E a gente chegou pra ele e falou assim: não, você vai. É hoje que você vai aprender a lavar louça. Só que eu entendo que isso foi um momento pontual. Eu já fiquei muito brava. Tipo assim, muito brava. Nesse caso, eu sinto que não rola um esforço do outro lado. Não só de aprender, porque você pode aprender, mas é aprender e executar. Aprender e fazer sem alguém pedir pra você fazer. Não lembro em qual episódio, não sei nem se já saiu esse episódio. Mas a gente tem um episódio que eu falo da Katy Perry. Você lembra? Que a Katy Perry, ela falou que a coisa mais que dá um libido pra ela com Orlando Bloom é quando ela chega e ele já tá lavando a louça sem ela pedir. Quando você tá num relacionamento, ambos têm que fazer uma parte. Que nem, o chão é você que limpa, eu vou limpar todos os móveis. E tal. E precisa ter um pouco dos dois lados. Eu acho que neste caso, o que aconteceu foi que você tá se esforçando, se esforçando, se esforçando, e você não tá vendo isso do outro lado. E na primeira oportunidade que ela teve de jogar na sua cara uma coisa que, pelo jeito, não tem nada a ver com você, não seria sua obrigação, ela fez. Então, quando você chegou e chamou ela de inútil, eu acho que foi uma panela de pressão também. Sim, porque quando a gente vê, ai, chamou de inútil, né? Só pelo título, né? Parece que, é errado. Mas quando essas coisas acontecem, a gente vai tentar entender, tá, mas o que levou essa pessoa até ali? E a gente vai entendendo que foi um acúmulo de situações, um acúmulo de estresse. Então, assim, não é de hoje, não é nenhuma situação pontual. Exato. É o tempo inteiro. E outra, tá bom, ela não sabe lavar louça, ela não sabe pegar coisa do chão? Qual é a desculpa? Então não é porque ela não sabe fazer. Porque se fosse esse o caso, ela poderia fazer o que ela sabe, que é, sei lá, no mínimo pegar algo que tá no chão. Mas ela não se importa e não quer aprender, não tem esse interesse. E eu entendo que elas vieram de contextos diferentes, de realidades diferentes, de dinâmicas familiares diferentes e que elas tinham papéis diferentes dentro de casa. Só que agora as duas moram juntas. E agora elas estão como um casal, estão como roommates, estão como parceiras ali. Então vai ter que ter uma divisão mais justa. Ah, ela não sabe fazer tal coisa. Tá, então alguma coisa ela tem que fazer. Porque senão se fica só pra uma parte da relação, esse tipo de coisa vai até minando o relacionamento, né? Sim, o amor que tem, a parceria que tem, às vezes vai sendo minada por conta que uma pessoa tá se sentindo explorada. E tá. Entendeu? Então, como que fica essa dinâmica também? Alguém está sendo beneficiado, outra pessoa sendo explorada. Quem se sente explorado começa a ressentir o outro que não faz nada. Então, esse tipo de situação não é só o não lavar louça, não é só o não arrumar. Isso vai expandindo para outras áreas, vai afetando a vida sexual, vai afetando a autoestima, vai afetando... E o relacionamento em si, ele vai sendo minado. Então, se vocês querem continuar juntas, né? Ou, enfim, se ainda estão juntas, né? Não sei o que aconteceu desde então. Vai ter que ter uma conversa e ela vai ter que perceber que ela tem que fazer alguma coisa pra estar nessa relação. O relacionamento é baseado em reciprocidade, de alguma forma. E não significa fazer exatamente a mesma coisa. Cada um tem sua aptidão, mas tem que ter a colaboração. Tem que ter uma divisão mais justa de tarefas. Exato. E assim, a gente tá falando de um relacionamento, mas eu e a Bia, a gente tava conversando sobre isso enquanto a gente tava fazendo maquiagem pra vir. Que assim, os nossos papéis dentro do podcast, nós duas somos apresentadoras, mas no backstage... Cada uma faz uma coisa diferente, porque cada uma tem uma aptidão diferente, cada uma tem um tempo diferente, e a gente tem que se adaptar. Então, qualquer relacionamento, de amizade, de relacionamento de amoroso, qualquer um, você tem que abrir mão, você tem que saber esse jogo de cintura. E eu vi um vídeo no TikTok de uma namorada, ela é brasileira. Ela abriu um saco, assim, acho que de iFood, alguma coisa. Ela deixou no meio do chão do quarto. E ela fez, eu vou continuar esse vídeo até o meu marido pegar o saco. Ele pulou, eu juro, tá na frente da porta do banheiro. Ele pulou o saco de toda vez que ele precisava ir no banheiro. Ele não abaixou pra pegar. E aí ela desiste, ela fala, desisti de terminar o vídeo porque eu não conseguia mais ficar com aquela sacola ali. E ele pulou todas as vezes. Ela desiste da experiência social dela. Então, ou melhor, ela chegou à conclusão da experiência social dela, né? Ele não vai se mexer. Então eu sinto que neste momento, o que você estava percebendo, o jeito que você escreve aqui é, eu amo ela, mas eu não acho que ela vai mudar. Porque eu falei diversas vezes. E o que eu tô entendendo aqui é que ela tá tão esgotada que se essa namorada não mudar de postura, esse relacionamento não vai seguir em frente. Então talvez seja a hora de ter uma conversa mais séria com ela. Não uma conversa, talvez, de grito, não uma conversa acusatória, mas aquela conversa bem madura, sabe? No momento bom, falar...
Fulana, vamos sentar e vamos conversar? Uhum. Olha, é o seguinte, eu te amo muito, mas pra mim tá ficando muito desgastante. Eu faço muita coisa, eu não tô sentindo que você tá colaborando. Eu tô me sentindo explorada, isso tá afetando a nossa relação. Enfim, né? Pra gente seguir em frente, as coisas vão ter que mudar. Sim. Senão, você também vai se colocar numa posição de ficar num relacionamento, como você disse, está esgotada. E pelo que eu tô entendendo, ela não quer mais estar aqui se algo não mude. Então, vocês vão ter que conversar e encontrar um meio de campo. Ou então, Exato. talvez o meio de campo seja cada uma no seu canto. Pode ser? Ou talvez é aquilo. Se ela não quiser, se a outra não quiser mudar, ela vai ter que arranjar uma forma de se adaptar. Seja ela contratar uma diarista ou não. Eu tô falando, jogando aqui verdade. uma outra opção. Tipo assim, isso aqui é um problema pra nós duas? Sim. O que a gente pode fazer pra resolver se a gente quer muito estar junto? Novamente, é sentar, fazer conta. Mas vamos supor, às vezes, se vocês têm essa opção, isso pode ser uma solução. Exato. Ou pelo menos uma tentativa. Uma Porque às vezes, tentativa. mesmo com a diarista, mesmo com isso, ainda tem coisas que fazem muito parte do dia a dia que isso só não resolve. Tipo lavar louça, né? Sacanagem. Tipo uma coisa de lavar louça, coisas que são muito diárias, coisas que são muito íntimas, às vezes bagunça de quarto. Então, pode ser que mesmo com essa medida, que é uma tentativa, Sim. não funcione. Mas é uma tentativa. Então, acho que cabe vocês sentar e ver o que vocês estão dispostas A fazer. a fazer. E assim, é muito desgastante isso de ter que ficar pedindo o tempo todo pra fazer o mínimo. Inclusive tem um filme da Jennifer Aniston, que é um filme, assim, eu assisti ele inteiro? Não. Deixa eu ver o pôster dele. É este aqui. É de 2006, gente. Chama Separados pelo Casamento. É assim, ó. São os dois na cama e tal. E eu acho que, se eu não me engano, esse filme fala sobre exatamente coisas que o casamento faz que acabam separando algumas pessoas. Então, essa aproximação, a convivência do dia a dia. Convivência é desgastante por si só. Exato. E quando nessa convivência vai tendo contratempos do tipo uma pessoa tá supercarregada e outra não tá ajudando, a convivência vai ficando mais desgastante ainda. Exato. Então, assim, se vocês querem ver esse monólogo da Jennifer Aniston, vocês podem colocar lá, tipo, Jennifer Aniston, separados pelo casamento, com certeza vai sair esse monólogo dela, que é impecável. Está preparada para mais uma história? Estou prontíssima. Essa, ó. Sou a babaca por deixar meu amigo sair da minha casa estando numa bad trip? Oi, meninas. Fiquei em dúvida de mandar essa história, mas sinto que só meus amigos e meu marido opinando sobre essa situação não foram o suficiente para eu entender o ocorrido. Até o ano passado, eu tinha um melhor amigo que vamos chamar de Gui. Nos conhecemos em uma boate gay em 2022. Nessa época eu tinha 18 anos e ele 17 ou mais ou menos isso. Éramos jovens e consequentes e com muitos conhecidos em comum. Na volta para casa, descobrimos que morávamos perto e, consequentemente, marcamos de fazer algo juntos. Eu vim do interior para estudar na Federal e era nova na cidade. Focava muito no curso e me sentia sozinha. Como meus pais sempre foram muito rígidos, quando eu cheguei aqui, tratei de fazer tudo o que eu tinha vontade. E o Gui também compartilhava dessa vontade de aventura. Entendi. Parceiro de crime, basicamente. Aquelas coisas, né? Partners in crime. Como eu morava com uma prima que passava o dia fora de casa, a casa ficava só pra mim quando eu chegava da faculdade. Perfeito para dois adolescentes aproveitarem. Brincadeiras, dança, karaokê e um pouco de verdinha quando dava. Acontece que o Gui tinha muitas questões psicológicas. E, inclusive, havia recebido um diagnóstico psiquiátrico recentemente. E foi justamente aí que as coisas escalaram. Claro, ele continuava sendo ele, mas teve muitos problemas em iniciar o tratamento, porque o Gui frequentemente interrompia a medicação para beber, o que deixava ele muito eufórico, ele tinha comportamentos erráticos e fazia coisas que jamais faria sóbrio ou medicado. Me preocupava muito com ele e apesar de também curtir meu rolê, sentia que tinha que cuidar dele por ser mais novo. E tudo bem, a amizade é pra isso mesmo. Eu achava que chorar no rolê, confiar em qualquer um, os PTs e as ressacas arrependidas iam cessar com o tempo e com o amadurecimento dele. Acontece que tudo só ia piorando. Ele ia pra minha casa com vontade de fazer coisas insalubres, tipo se humilhar pra macho e depois contar tudo em cigarro, bebida e outros. Isso foi me preocupando mais e mais, e aos poucos fui me sentindo uma velha, por ser sempre a do contra em coisas que eu não queria me meter.
Mas aos poucos fui tomando uma atitude mais madura e de repente me vi no rolê extremamente estressada. Eu já nem bebia mais como antes, só para ficar alerta ao que estava acontecendo ao meu redor. Caso algo acontecesse, eu estava ali, lúcida. Mesmo se estivesse bêbada, magicamente retornava para a situação e tentava resolver. Ao final de 2023, senti que isso estava me moldando demais. Nessa época, o Gui viajou com a família e eu dei umas pausas do rolê. Quando ele voltou, estávamos diferentes. Ele com ânsia de fazer tudo que não pôde fazer no interior, e eu só querendo manter a paz morando sozinha e em celibato temporário. As coisas começaram a desandar porque a essa altura ele já estava usando a minha casa como um lugar de escape para fazer as coisas que ele queria fazer e não tinha onde. Conversamos muito por ainda sermos amigos, mas cheguei à conclusão de que já não tínhamos muito a ver, nem nos interesses, nem no estilo de vida. Confesso que me sentia muito sozinha. Depois que ele voltou, eu mesma que o convidava para ir em casa, mas depois que matamos as saudades, eu só queria voltar a ficar sozinha como eu estava nas férias, porém já não tinha mais controle. Eu não era boa em comunicar minhas vontades na época. Acabou que comecei a ser mais quieta em alguns momentos para ver se o Gui se tocava, mas não funcionou. Então comecei a ser um pouco ácida, às vezes. Só para o lugar ficar um pouco desconfortável e ver se ele ia embora. Mas não funcionou também. Passei a me sentir sufocada e no fundo eu sentia que ele percebia isso também, porque para mim os sinais que eu estava dando eram muito claros. Antes, a gente sempre comia algo juntos, mas eu até parei de cozinhar pra gente. Mas também não funcionou. Quando ele estava com fome, ele tomava a liberdade de mexer na geladeira, fazer a própria comida e depois daí, tudo, literalmente tudo nele me incomodava. Então, resolvi dar um tempo de responder as mensagens dele, principalmente quando perguntava se eu estava em casa. Às vezes eu até mentia que minha família foi me visitar para ganhar mais tempo sozinha, e sentia que estava me escondendo na minha própria casa. Até que percebi que o problema não era a amizade não dando certo, e sim o convívio. Desde que ele passou a dormir em casa, eu fiquei mais sobrecarregada, porque ele deixava tudo uma bagunça. E como eu não trabalhava e era sustentada pelos meus pais, acabava dividindo bastante das minhas coisas com ele, o que não era um problema no começo. Porém, isso foi se tornando um gasto bem maior a longo prazo. Faz sentido. Sabia que ele não se dava bem com a mãe dele, mas se ela trabalhava o dia todo, não tinha porque ele não ficar na casa dele também, né? Nos reaproximamos e eu resolvi sair um pouco mais, quebrar o celibato quando necessário, então voltamos a frequentar novas festas e tudo mais. Enquanto isso, ele continuava burlando as recomendações do psiquiatra e eu comecei a sentir que ele estava se autodestruindo na minha frente. E eu achava aquilo triste demais. Tentei conversar com ele sobre algumas vezes, falei sobre o perigo de misturar medicação e bebida, mas nunca adiantava. Assim que os outros amigos convidavam ele para os rolês de procedência duvidosa, ele aceitava e no mesmo instante já aparecia em casa para se arrumar. Até que uma vez ele foi em casa e eu já estava quase metade do dia sem comer nada por conta da universidade, e expliquei para ele que queria ficar sozinha. Até deu tempo para eu resolver melhor minha fala e expressar as coisas que eu queria, já que antes eu não conseguia dizer nada. E ele começou a indagar coisas do tipo: "Você só liga para você?", sendo que eu estava cansada de cuidar dele nos rolês. Então eu resolvi falar como eu estava me sentindo e como tudo aquilo que ele estava falando era desproporcional. Ele estava na minha casa para se arrumar para um rolê que eu nem ia. Deixou o meu banheiro cheio de pelos depois de se depilar. De... Acabou a amizade. Nem limpou. Se fosse meu amigo. Ai. E ela só pensa nela. Uac. E aí eu disse pra ele que ele estava me colocando num lugar de sempre ter que servir ele e ser útil. E falei como isso era problemático, visto que eu sou uma mulher preta e ele um homem branco. E nossa, meninas, eu fiz um grande monólogo racial e de gênero problematizando tudo aquilo. E por fim, disse que gostava muito da amizade dele, mas não gostava de fazer o papel de mãe de marmanjo. Certa ela. Sabia que era zoeira quando ele dizia, nossa, ela é uma mãe mesmo. Mas não gostei quando ele começou a exigir que eu tivesse mais cuidado com ele, sendo que eu tinha que estar cuidando da minha saúde mental. No fim, ele disse que não gostou que eu coloquei ele no lugar de homem, porque ele não se via como um machista por ser um homem gay. Mas sabia que eu tinha meus porquês. E depois disso as coisas mudaram. Temporariamente. Óbvio. Quando ele passou para a mesma faculdade que eu, minha vontade era de coração que ele fizesse amizades na faculdade para acompanhar ele, mas não rolou. Um belo dia, ele vira para mim na faculdade e pergunta se eu quero fumar com ele, e eu digo que não. E questiono novamente sobre a interação medicamentosa e os perigos, mas ele conversou e insistiu muito. Fomos para minha casa e eu só queria mexer no meu notebook e assistir vídeos aleatórios no YouTube.
Nisso, ele fumou mais do que aguentava e começou a puxar assuntos que já estavam tirando a minha paz interior. Então, só fui respondendo tudo de forma curta e firme e ele começou a ficar mais chato e mais inquieto. Depois de um tempo, ele disse que não estava se sentindo bem. E eu, segurando a vontade de dizer, eu te avisei? Pergunto se ele não quer beber uma água ou ir lá fora respirar um pouco, mas ele se recusou a tudo que eu propus. Aí ele disse que queria ver um filme. Respirei fundo, mas aceitei. Ele procurou e colocou um filme que assistimos só o começo. E logo em seguida o Gui disse que não aguentava mais porque estava muito chato. Aí coloco outro filme parecido e também odiamos. Nesse momento ele aparentava estar bem de boa. Então eu voltei para os meus vídeos no YouTube e fiquei lá tranquila. Confesso que os vídeos do meu algoritmo são um pouco estranhos. E às vezes até eu fico com medo das bizarrices que eu assisto. Mas continuei vendo, até porque ele já tinha puxado o celular para ver TikTok, então tava tudo bem. Nisso, acabei mostrando um vídeo do Adult Swim pro Gui. Nesse canal, enfim, tem algumas animações, mas algumas dessas animações elas são um pouquinho perturbadoras, digamos assim. Então, eu acho que é ela mostrou pra ele uma animação meio perturbadora, pelo que eu entendi. Mostrei pra ele porque eu achei interessante. E ele me perguntou por que eu tava vendo aquilo. E eu fiquei, sei lá, é aleatório, nostálgico. Então ele disse que quer ir embora. E eu só respondo com beleza, pois eu estava concentrada. Quando ele estava colocando os sapatos, eu estava vendo outra animação. E ele me pergunta, por que você está colocando isso? Você quer me assustar? Isso é horrível. PS, fiquei muito curiosa pra saber o que você mostrou pra ele. Exato, o que Manda foi? pra gente por e-mail se você não quiser contar, mas o que você mostrou pra ele? Eu fiquei levemente curiosa. Aí você assiste, depois você me fala se vale a pena assistir, né? Exato. Porque- É, que eu que vejo umas coisas mais esquisitas. É, né? ela... E eu só respondi, ué, porque sou eu que tô assistindo, é o meu notebook, é a minha casa e eu não tô te obrigando a nada. Não é culpa minha você ter passado do ponto. Não é mesmo? Ele me encara por alguns segundos, termina de arrumar as coisas como quem ameaça ir, embora, mas não quer ir. E eu digo para ele tomar cuidado porque estava chovendo. Não lembro se perguntei se ele queria dormir em casa ou ir embora mais tarde, mas lembro que ele recusou e foi embora. Ele chegou na casa dele, que é perto, e mandou mensagem falando que estava em casa. Ok. Depois de uns 4 dias, mando mensagem perguntando se ele foi almoçar na faculdade, mas a mensagem não chega e o perfil estava sem foto. Ele deu bloco nela. Não estranhei, porque, sei lá, pode ser normal tirar foto, né? Então, minha vida seguiu. Uns tempos depois, minha amiga de faculdade, que sempre me disse que o Gui abusava demais da minha boboquice, me manda mensagem dizendo que teve a infelicidade de encontrá-lo. Nisso, ele a aborda e pergunta se ela não quer almoçar com ele. PS, ela já sabia de todo o ocorrido, mas ela fingiu que não sabia de, nadinha. Que ela não contou nada. E ele segue dizendo pra ela que eu o expulsei da minha casa enquanto ele estava tendo uma bad trip. Que pra quem não sabe, bad trip é quando você usa uma substância e essa substância não te faz muito bem e você entra numa viagem ou numa... Você fica ansioso, né? A experiência não é positiva, né? Então, por aí. E que na volta ele quase caiu de bicicleta e quase se acidentou por minha culpa. E que desde que eu comecei a sair com o fulano, que hoje é meu marido, eu não estava mais sendo legal. Porque agora eu nem fumava mais. Por que você tá contando essa história pra mim? Você sabe o que vai acontecer comigo quando acabar essa história? Nisso, minha amiga intervém e diz, mas amigo, ela já estava tentando parar de fumar faz tempo. Então, Ela disse que ele ficou todo atrapalhado e falou, ah, é verdade, né? Mas, pois é, ela fez tudo isso agora porque ela mudou. Dando a entender que eu era errada. E minha amiga responde com então, amigo, eu não conversei sobre, né? Então, eu preciso saber dos dois lados, porque eu não estava lá. E meio que se conversou e deu um forinha no Gui, né? Minha amiga disse que depois disso o Gui se despediu e ela ficou incrédula que ele está convicto de que é um coitadinho, nas palavras dela. Quando eu soube de tudo isso, entrei em uma grande análise, porque fiquei bem confusa, pensando coisas do tipo, por que ele não ficou então? Por que ele não falou nada e disse que chegou bem? Eu fui tão babaca assim? Será que ele tá falando de mim assim agora, mesmo sem eu ter tido noção dessa história? Essas são coisas que de vez em quando me pego pensando quando vejo fotos do passado. Todo mundo que eu conheço diz que já estava na hora dele se tocar, que eu não era a mãe dele e tals. Confesso que não tenho certeza de nada e até hoje não sei se fui uma otária. posso responder? Pode. Acabou? Não, você não foi. Ele é um porra de um sem noção, entendeu? Digo isso porque essa história bateu em mim. A Bia, você sabe, né?
Bateu em mim por quê? Essa é uma das situações que você devia ter feito assim, ó. Ligado pra Paola, que olha, esse menino não ia mais aparecer na sua casa tão cedo. Gente, exato, não ia acontecer. Porque o que acontece? O pessoal fala muito que eu sou mãe de grupos e tal. E, gente, querendo ou não, isso é uma carga. É uma carga muito pesada, principalmente quando você tem amigos que têm praticamente a sua idade e eles agem como pirralhos, agem como adolescente. E durante muito tempo, eu acho que eu tentei meio que salvar amigos e amigas que eu achava que ia fazer besteira e a gente tentava segurar eles. Então, eu sempre fui a pessoa que eles iam se aconselhar ou que, tipo, tá dando alguma merda, eles vinham, eu tinha que resolver e tal. E isso é muito pesado. Chega um momento que você descobre que você tá vivendo em função de outra pessoa. As pessoas precisam aprender a crescer. E pra mim, ele não cresceu. Então, na hora que você acha que sim, que você poderia ter dado um basta nele antes, poderia. Mas é aquilo, às vezes não é seu perfil, entendeu? Eu não posso esperar que uma pessoa que não gosta de confrontar, confronte de uma forma direta, entendeu? O meu estilo de maternidade de amigos, se eu posso dar esse nome, dos infernos, não é isso? É quase uma maternidade de amizade isso aí. Amiga, você é mãe deles de fato. Então a minha maternidade de amigos era muito mais bruta. Eu chegava para minhas amigas e falava, pare com esta merda, eu esculachava e as pessoas voltavam. O pessoal, assim, por favor, não peguem essa comparação que eu vou fazer ao pé da letra. Mas não sei se vocês lembram do BBB 20. O Daniel, a Gisele, a Marcela jogando uma de barbear no quarto, Lembro. não sei o quê. E aí entra a Manu, a Rafa, e aí entra o Pyong. E o Pyong para na frente deles e fala, o que é isso? Começa a dar uma puta bronca e afins. Eu lembro que a Rafaela, que é uma amiga minha, ela chegou e falou assim, esse povo não duraria uma semana com a Paola. Porque em uma semana eu já teria dado aquele surto que o Pyong deu. Então ele foi muito oprimido durante a vida. Então, tipo, ele tem uma sexualidade que não é aceita em grande parte da sociedade. Às vezes não é aceita na própria família. Tem coisas que ele não pode fazer na casa dele. Inclusive, ele usa a casa dela como esse refúgio onde ele pode fazer coisas que ele não pode fazer em outros lugares. Exato. Então, assim, amiga, parabéns por ser um porto seguro pra alguém. Isso quer dizer que, tipo, você é uma pessoa muito boa, que a sua alma é muito boa. Mas, ao mesmo tempo, você está refém dele. Então, não, eu não acho que você foi uma cuzona, porque você não tem obrigação. Isso é muito difícil a gente entender. A gente não tem obrigação ao que os nossos amigos fazem com a vida deles. A gente pode aconselhar de vez em quando, mas se ele fuma mais do que ele deve, não pode ser uma responsabilidade sua. Ele só saiu daquela forma da sua casa porque ele passou do ponto. E ela fica repensando nessa situação, assim, me dá a entender que essa é uma situação que volta na cabeça dela algumas vezes, né? E eu acho que a gente tem uma mania, assim, eu digo a gente no geral, nós, seres humanos, né? Pode se identificar mais ou menos com isso, mas enfim, da gente olhar para o passado e a gente julgar algumas situações que a gente já se deparou no passado com a maturidade no momento de vida que a gente tem hoje. Exato. Né? Por exemplo, hoje eu com 30 anos, eu não faria coisas que eu fiz com 18, 19. Ou eu teria lidado de outra forma, teria usado outras palavras, né? E ela fala, ai, mas será que foi a melhor forma de lidar? No início, ela mesma diz muitas vezes no texto, né, que ela não sabia como dar esse corte, ela não sabia se organizar com as palavras, talvez coisas que hoje ela saiba fazer melhor, Exato. mas que na época ela mesma foi desenvolvendo isso, ao ponto de que com o tempo ela foi conseguindo dar cortes nele, que ela não conseguia antes, né? E em relação ao cuidado, né, assim, eu consigo entender o quanto ela também ficava preocupada com o Gui, né? Porque eu consigo ver que é um menino ali que estava numa vulnerabilidade, ele não tinha o apoio da família, parecia, ele não tinha talvez muitos amigos, ele usava esses refúgios, ele abusava das substâncias, ele tinha questões psiquiátricas que ele não estava cuidando. E assim, é uma pessoa que com certeza precisava de auxílio psiquiátrico, psicológico, precisava realmente de apoio e ajuda. Mas ela não é responsável por isso. Exato. Algum adulto, alguém da família, outras pessoas deveriam ter feito isso. E que ela, que era só um ano mais velha que ele, também uma adolescente, não tem como se responsabilizar por esse tipo de cuidado. Eu acho que isso vem muito de pessoas que têm muita compaixão pelo próximo. Então, às vezes, a gente vê pessoas naquela situação, você fala, pô, ele não tem ninguém. O que me custa me doar um pouco, abrir mão do meu conforto, da minha própria casa, que é o que aconteceu com ela, e doar um pouco pra ele? Ele não tem ninguém. Isso não vai me fazer mal. Só que uma hora faz. E o problema é,
A gente acha que a gente consegue salvar as pessoas. Não porque a gente quer ter o glamour de salvar alguém. Não, é porque a gente acha que as pessoas precisam de ajuda e a gente pode ajudar. Não me custa nada ajudar o meu amigo. Não me custa nada ser o porto seguro dele. Só que meu avô, ele me falou uma vez, eu acho que mudou um pouco a minha vida. Ele falou assim, você não consegue salvar as pessoas precisam passar por coisas que a gente nunca vai entender. O quanto mais cedo você entender que você não é uma super-heroína, menos você vai sofrer. E ele me falou isso, eu tinha 16 anos, ele já era muito sábio, sabe? Ele já falou, até porque ele era meu avô, já tinha um pouco mais de idade. Mas ele falou muito bem isso pra mim, porque ele falou, você vai sofrer. E é o que tá acontecendo com ela. Né? E outra, ela começa a história contando também que ela veio do interior e ela também tava muito sozinha. Exato. Então eu fico pensando na posição dela também, tipo, pô, tá sozinha, aí conhece esse outro cara, e devia ser legal também de início, Com certeza. Sair no rolê, aproveitar, vamos beber e tal, coisa de jovem. Só que daí foi tomando uma proporção muito maior, ele foi passando do ponto e ela foi se colocando num lugar de cuidar, de não saber muito o que fazer, mas ela também estava sozinha. Então eu consigo entender como houve uma identificação entre os dois, duas pessoas solitárias, dois jovens se divertindo e encontrando apoio um no outro. Só que o que acontece é que essa relação foi desenvolvendo uma dinâmica onde só um dos lados estava se beneficiando e o outro estava doando, né? Porque ela emprestava a casa dela, ele ia lá se arrumar quando ele ia ao rolê que ela nem ia. Ele se depilava no banheiro e nem limpava. Ele deixava bagunça, tinha que limpar, ela tinha que fazer a comida. Então, ela foi indo para um lugar já, mas não de amizade, de apoio, mas um lugar já onde ela estava sendo explorada por ele. Então, isso vai ficando muito complicado. Então, acho que a melhor coisa que você pode fazer nessa situação, e novamente, ele pode ser a pessoa mais legal do mundo, ele precisa realmente de ajuda, mas isso não cabe a você e a gente também, por mais empático, por mais que a gente tente ajudar, a gente também muitas vezes tem que tomar decisões onde a gente opta pelo nosso bem-estar. Exato. Tipo, tem uma relação que não tá me fazendo bem. Aliás, ela estava tentando parar de fumar. E ele foi na casa dela fazer o quê? Fumar. Falta de sabendo respeito. que ela tinha parado, entendeu? E ainda puxando ela e falando que ela era chata e cobrando atitudes dela. Então, ela dá um corte nessa amizade, eu não vejo como cuzona. Eu vejo como você se priorizando e falando, cara, eu não tô aqui pra ser explorada, eu preciso de uma amizade, mas que seja aqui, ó, recíproca. É uma troca. Exato. É uma mão lavar a outra, não é só um faz e o outro recebe. Não. Então, pra mim, o que você fez foi você se posicionar e falar, cara, não é esse tipo de relação que eu quero. E foi o que você fez. Agora, novamente, como o Paulo disse, não dá pra salvar todo mundo. Não dá. E não é nossa responsabilidade. Muito menos com 18 anos. Eles tinham 18 em 2022. Outro dia, né? Tá bom, vai, vamos lá. Eles têm o quê? 21, 22? Ainda são bem jovens. Vocês são jovens, mas assim, terminou a faculdade com 21, 22. Se eles já estavam com 18, se a faculdade for de uns 4 anos, vocês terminaram a faculdade. Se o cara quer agir como universitário, vivendo a vida até o último momento, e você quer agir como alguém que tá ali tá criando uma vida um pouco mais, pensando um pouco mais no trabalho. E parece que no meio do caminho eles foram tomando caminhos diferentes, né? Ele queria continuar indo pra festa, pra essa curtição, pra essa aventura. E ela, não que ela não quisesse também, mas a impressão que me dá é que ela quis ir pra um lugar mais realmente tranquilo, de mais paz, ela conheceu uma pessoa e queria ficar mais com ele. Ela não queria mais ir tanto pra festa, não queria mais fumar tanto. Ela queria essa vida. E ele queria que ela seguisse ele pros rolês e ainda acusava ela de ser chata. Exato. Então, assim, como que você faz pra estabelecer uma relação com uma pessoa que não respeita o seu estilo de vida, não respeita o que pra você é bom, que talvez seja mais careta aos olhos dele? Mas foda-se. E outra, é a sua decisão. Não respeita a sua decisão de vida. E assim, só vou falar uma última coisa. Amiga, quando você chegou pra ele e colocou ele no papel de homem, você não estava errada. Por quê? Semestre passado eu passei, a gente conta muitas histórias, então eu tô trazendo várias histórias pessoais. Fiz um curso em que, mano, a gente penou na mão de muitos homens que são homossexuais, porque eles foram criados dessa forma. A gente não tá querendo dizer que todos são assim. Longe disso, gente. E quando ele age de uma forma em que você percebe que a criação foi uma criação diferente e que ele tá reproduzindo coisas que um homem hétero, uma criação de um homem hétero reproduz também, não tem problema você pontuar. E eu acho que faz bem pontuar. Eu sei que ele ficou ofendido, mas assim, você achou que tinha que pontuar e você fez isso. E às vezes precisa. Sim. Porque às vezes a gente precisa lembrar que é que nem eu chegar pra uma mulher preta e falar, mas eu também sou mulher. Nós duas somos oprimidas pela sociedade.
A gente não é oprimida da mesma forma. Uma mulher preta, eu não consigo nem pensar na forma com que ela é oprimida, porque ela é oprimida de outras formas, entendeu? Eu não posso deixar de levar em consideração os privilégios que eu tive por ser branca. A mesma coisa, ele precisa entender que mesmo ele sendo um homem homossexual, ele teve privilégios por ser um homem. Então são várias camadas. São várias camadas. Foi um monólogo de gênero e um monólogo racial, porque ele tá em alguns papéis ali e ele ia colocando ela nessa posição. Então, se não bastasse tudo isso, ainda tem todas essas camadas que deixaram a situação ainda mais complexa e pesada pra ela. E olha que então, eu nem lembrava. Exato, eu nem lembrava desse ponto. Então, sim, você teve o direito de pontuar, gente, porque ele não pode esquecer que, mesmo ele sendo homossexual, ele ainda é visto pela sociedade como um homem branco. Ele tem privilégios de um homem branco. E às vezes a gente age com um privilégio, porque ele foi criado dessa forma. Então, enquanto ele não se desconstruir, ele entender que existe sim, querendo ou não, um estilo de relação diferente, como a sociedade vê as pessoas de forma diferente, e às vezes ele reproduz isso, mesmo sendo amiga dele. Porque quem acha que tem o direito de entrar na minha casa, se depilar no banheiro, deixar tudo sujo, agir dessa forma, depois ir e falar de mim pelos outros ambientes, me tirar do convívio e fazer isso de propósito, cara, rola ali um negócio. Não quero dizer que o cara é racista, não sei. Mas o que eu quero dizer é, às vezes a forma com que ele tá agindo é uma reprodução que ele vê no dia a dia e que ele precisa ser pontuado. Então, na realidade, eu acho que você foi cirúrgica em pontuar isso pra ele e acho que você fez muito bem. Então, só posso dizer parabéns pra você. Espero mesmo que você se livre de todas as amarras de amizades que são dessa forma e que você consiga ter uma tranquilidade no coração, porque, de verdade, eu achei que você foi ótima. E também precisa de muita coragem de cortar a amizade. Cortar a amizade é muito difícil. E você vê que ela mesma teve dificuldade de cortar, né? Ela considerava, mas aí voltava. Então teve tudo isso. Tinha uma preocupação, tinha um apego e a vontade dela de ter essa amizade. Até chegar num ponto onde a gente tem que falar, cara, até que ponto vale a pena levar isso adiante? Exato. E ela ponderou a situação e ela preferiu optar pela sanidade mental dela. E está certíssima. Está certíssima. Então a gente tem que tomar muito cuidado também até onde a gente pode ir pelas outras pessoas. Qual que é o nosso limite? Porque tudo bem que o outro tem questões, o outro está passando por um momento difícil, mas isso é justificativa para que ele faça qualquer coisa e eu tenho que aceitar que qualquer coisa seja feita comigo? Não. Não é bem assim que funciona. Então, nesse jogo da gente tentando acertar, a gente está preocupado com o outro, mas a gente não pode esquecer de cuidar da gente. Até porque, vou fazer uma frase de efeito. Cada qual com seu cu. Se você tem problema no seu cu, eu não preciso lidar com o problema do seu cu, entendeu? Cada um tem o cu que tem e sabe os problemas que tem. Então, eu não preciso... só porque você tá na merda, você não pode ser um cuzão comigo. Só porque eu tô na merda, eu não posso ser cuzão com você. Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem que nós, cada qual com seu cu... Cada qual com seu cu. Entendeu? Você sabe o cu que tem? A gente vai continuar tendo essas situações assim, sabe? Tipo, o cara acha que o problema dele é meu problema. Não é. Não é, gente. Eu posso ter compaixão pelo seu problema. Mas eu não posso... Me responsabilizar por ele, pô. Ainda mais com 18 anos de idade. E 17, entendeu? Porra, não tem tá maluco. Mas a gente viu também que ela foi desenvolvendo outros recursos de hoje também conseguir pontuar as coisas que ela quer. E agora tá muito bem no relacionamento, que se não me engano, tá até casada. Nossa, arrasou. E espero que com amigos menos sem noção, né? Exato, que te respeitem mais. E com a sua casinha limpa. Limpa, organizada. Nossa, se sair do banheiro, se fosse comigo a amizade, já ia acabar dessa hora. Já ia ter ficado assim, ó. Chegou no limite. Mas é isso, né, gente? Adoramos as histórias de vocês. Muito obrigada por todo mundo que mandou. A gente tem algumas histórias que ainda virão, porque ainda estão aí para assinar nosso termo. Sim. Então, se você quer mandar, gente, mande para nós. Nós temos nosso e-mail, que é dramadiario.podcast@gmail.com. A gente recebe suas mensagens, a gente manda para vocês um termo, né, de permissão para usar a sua história. E aí a gente grava e traz aqui para vocês. Gente, esse foi o primeiro episódio de Ouvinte. E eu amei, porque são diferentes das histórias que a gente normalmente conta, são histórias conhecidas aí, que já foram em outros podcasts, que estão em canais. Essas são histórias tão... Alguém abriu a intimidade, uma pessoa confiou na gente
e trouxe essa história pra gente trazer, assim, uma coisa exclusiva aqui. Uma coisa... Eu me sinto muito próxima, não sei. É verdade. Tipo, me deu vontade de... Ai, eu sinto que eu conheço vocês de alguma forma Exato. agora, né? Então, achei muito legal. Então, mandem mais histórias. A gente vai adorar contá-las aqui. Como a Paula já disse, manda nosso e-mail, assina nosso termo. E quem sabe nas próximas gravações não é a sua história que a gente tá contando aqui. Exatamente. Tá bem? E é isso, gente. Tchau para os nossos dramáticos e dramáticas. Tchau, tchau, Dramaticers. Dramaticers. Até a próxima semana. Até. Tchau!